Bem-vindos a uma nova edição do Comebol Sul-Americana Magazine 2025. Já sabemos quem são os 16 times que vão disputar as oitavas de final da competição. A segunda rodada dos playoffs deixou momentos inesquecíveis e no programa de hoje, na Colômbia, o América de Cali venceu uma série muito equilibrada e continua na disputa. Os Diablos Rojos confirmaram sua solidez defensiva e ampliaram sua invencibilidade na competição. O Independiente Del Valle manteve a diferença conquistada em casa e haverá um duelo equatoriano nas oitavas de final. O Grêmio precisava reverter a desvantagem contra o Alianza Lima e estava confiante que já tinha vencido 7 jogos anteriores em casa contra times peruanos. O tricolor abriu a vantagem, mas esbarrou nos reflexos de Guillermo Vizcarra e o lendário Hernan Barcos deixou sua marca na última goleada. O Atlético Mineiro estava invicto em casa em jogos de volta dos torneios internacionais. A sequência chegou ao fim quando menos se esperava. O Atlético Bucaramanga marcou no final do primeiro tempo e a decisão foi para os pênaltis. A figura de Everson voltou a surgir para salvar o Galo. O Central Córdoba teve uma excelente fase de grupos na Comebol Libertadores, sendo o segundo time na história a ser eliminado, apesar de somar 11 pontos. No entanto, na semana passada, no primeiro confronto contra o Cerro Largo, não conseguiu repetir o bom desempenho em casa. O time uruguaio, que somava 7 jogos sem vitórias em todas as competições, fez uma boa partida e conquistou um valioso empate em Santiago del Estero. 0-0 deixou a série em aberto. A passagem para as oitavas de final é decidida no Uruguai entre Cerro Largo e o Central Córdoba. O time argentino venceu apenas um dos últimos 8 jogos disputados na atual temporada. Atenção para essa jogada do Central Córdoba, após um lateral de Brian Cufré. Jogada trabalhada do Central. Chute de Matias Perejó e afasta a zaga. Mário Garcia salva. Aos 15 minutos sai o gol do Central Córdoba. Num cruzamento de Matias Godoy, Matias Perejó de carrinho abre o placar. 1-0 para o Central Córdoba. E atenção para essa jogada. Num escanteio do Cerro Largo, muita coisa aconteceu. O VAR revisa uma falta de Nicolás Bertotti sobre Lucas Abácia. Prestem atenção na jogada. Uma cotovelada. O juizão brasileiro vai rever o VAR. E após a revisão, expulsa. Nicolás Bertotti está fora da partida. E no segundo tempo, aos 58 minutos, tem mais gol do Central Córdoba. Linda jogada de Pilud. Cruzamento de Matias Perejó para o gol de Leonardo Heredia. 2-0 Central Córdoba. Atenção para essa jogada, um contra-ataque. Após o cruzamento do Cerro Largo, a zaga afasta de cabeça e no toque de bola. A bola chega para Diego Barreira, que dá um chutão de fora para a defesa de Gino Santilli. Atenção para a jogada do Central Córdoba. Cruzamento da direita e cabeçada de Leonardo Heredia. Defesa de Gino Gentili.
Mais uma jogada do Central Córdoba. Cruzamento de Ivan Pilud. Chute de Leandro Heredia para a defesa de Gino Santilli. Aos 90 minutos tem mais gol do Central Córdoba. Num erro na saída de bola do Cerro Largo, Leonardo Heredia toca para Diego Barreira. Ampliar, 3-0 Central. Resultado final, Cerro Largo 0, Central Córdoba 3. O Bahia acumulava 6 vitórias consecutivas em casa na temporada. O América de Cali, que não havia perdido fora de casa nesta competição, estava decidido a dar batalha. Na semana passada, o time brasileiro mereceu a vitória no segundo tempo, mas Jorge Soto exibiu todos os reflexos. O goleiro fez 7 defesas e estabeleceu seu melhor recorde em competições internacionais. No final, Everton Ribeiro do time da casa e José Cavadia do Diablos Rojos foram expulsos. A seguir, vamos para a Colômbia, onde o América de Cali está invicto na atual competição. O Bahia busca conseguir a classificação jogando fora de casa. Os colombianos empataram os últimos 3 jogos disputados contra rivais brasileiros. E a primeira chegada foi do Bahia. Michel Araújo chuta para a defesa de Jorge Soto. Chegava outra vez o Bahia. Luciano Juba toca para Eric Pulga, que manda a bola para fora. E atenção para essa jogada do América de Cali. Cruzamento de Rafael Carrascal. David Duarte afasta e na sobra Sebastián Navarro manda para fora. Aos 28 minutos sai o gol do América de Cali. Uma jogada trabalhada do América de Cali. Numa bobeada da zaga do Bahia, John Murillo manda a bola para a rede. 1-0 América de Cali. Chega o América de Cali mais uma vez, numa falta cobrada por Rafael Carrascal, cabeçada de Christian Tovar para fora. Chega o Bahia, num cruzamento da direita de Caio Alexandre, prestem atenção. Defesa de Jorge Soto. América de Cali agora. Chutão de Jean Lucas, recupera Christian Tovar. Toque de bola bonito do América de Cali. John Murillo para Sebastián Navarro, que chuta para fora. Recuperação de Marcos Mina na defesa do América de Cali. Chutão de Rafael Carrascal para Christian Barrios, que fica frente a frente com Marcos Felipe, que faz uma defesa impressionante. Chega o Bahia mais uma vez. Prestem atenção na jogada do Jean Lucas. Incrível esse passe para Kaique, que manda a bola para fora.
E o Bahia lutava, mas aos 96 minutos sai o segundo gol do América de Cali. Dylan Borrero cruza para a cabeçada de Johan Garcés. Liquidar a fatura, selar a vitória e a classificação do América de Cali. O América de Cali eliminou um time brasileiro de um torneio Comebol depois de 29 anos. A última vez havia sido diante do Grêmio na Libertadores de 96. Resultado final, América de Cali 2, Bahia 0. Na semana passada, o Independiente Del Valle defendia sua invencibilidade nos mata-mata do torneio jogando em casa. O time carioca ficou com um jogador a menos aos 12 minutos e não conseguiu segurar a pressão. O primeiro gol foi marcado na última jogada do primeiro tempo pelo argentino Mateu Carabajal. A grande diferença foi estabelecida no segundo tempo. Em apenas 5 minutos, Patrick Mercado. E na sequência, Cláudio Spinelli selaram o resultado. O time equatoriano somou assim a sua 10ª partida sem derrotas em todas as competições. Mercado foi o grande nome da noite. A 10 minutos do fim, ele marcou o 4-0. E antes do final, ele invadiu a área rival, conseguiu um pênalti que Juan Casares chutou, mas Léo Jardim se esticou e evitou o 5º gol. Em casa, o Vasco da Gama busca um milagre. O Independiente Del Valle quer ratificar sua condição de zebra após ter vencido vários grandes times do continente. A equipe equatoriana anotou gols nos últimos 21 jogos disputados em todas as competições. No primeiro tempo, a chegada inicial foi do Vasco. Se liga só, num cruzamento de Nuno Moreira, cabeçada de Pablo Verratti, para um milagre de Guido Vijar, uma defesa impressionante. Independiente Del Valle chega agora. Atenção, porque foi no contra-ataque depois desse escanteio de Nuno Moreira. Contra-ataque fulminante. O Água ainda tinha opção na direita, mas preferiu o chute para fora. Chegava o Vasco. Cruzamento de Victor Luiz. David deixa passar. Sobra para Ryan, que chuta a bola para fora. E aos 37 minutos sai o gol do Independiente dessa dupla matadora. Patrick Mercado para a cabeçada de costas de Cláudio Spinelli. Abrir o placar. 1-0 para o Independiente Del Valle. Spinelli marcou 12 gols nos seus últimos 15 jogos. Chegada do Vasco. Jogada entre Nuno Moreira e Victor Luiz. Cruzamento de Nuno Moreira para Verratti parar mais uma vez nas mãos de Guido Vijar. No segundo tempo, chega o Vasco outra vez. Ryan toca para Paulo Henrique e mais uma vez Guido Vijar. E aos 66 minutos, depois de tanto insistir, um cruzamento de João Victor para a cabeçada perfeita de Pablo Verratti empatar a partida. Dessa vez foi indefensável para o goleirão. E depois do erro do Vasco no meio de campo, recupera a bola Jackson Mendes.
Passa para Darwin Guagua, que toca para Thiago Santamaria. Habilita Cláudio Spinelli. E defesa incrível de Léo Jardim. Chega o Vasco mais uma vez. Cruzamento de Paulo Henrique, cabeçada de Pablo Verratti, que outra vez para nas mãos de Guido Vijar. Resultado final, Vasco da Gama 1, Independiente Del Valle classificado também 1. No jogo de ida, o Bolívar não conseguia abrir o placar contra o Palestino. Até que aos 14 minutos do segundo tempo, Robson Matheus recebeu a bola de fora da área e surpreendeu com um chute de esquerda que venceu a resistência do goleiro. Mas tudo mudou nos acréscimos. Após checar uma jogada no VAR, o árbitro marcou pênalti. Martim Cauteruccio não desperdiçou a chance. 3 minutos depois, o Celeste transformou a vitória em goleada com uma cabeçada de Carlos Melgar. Agora vamos para Santiago, no Chile, onde o Palestino busca reverter a desvantagem. O vencedor da chave enfrentará o Cienciano do Peru na próxima fase. O Bolívar venceu os 3 jogos anteriores disputados contra o Palestino. E a primeira chegada foi do Bolívar, cruzamento de Iomar Rocha. Chute de Daniel Catanho para fora. Dessa vez chegava o Palestino. Chutão lá do fundo. Para o chute de Ariel Martínez e defesa de Carlos Lampi. 24 minutos, sai o gol do Bolívar. Depois da zaga afastar 2 vezes, a bola sobra para Daniel Catanho abrir o placar. 1-0 Bolívar. Quatro minutos depois, aos 28 minutos, tem mais gol do Bolívar. Escanteio de Daniel Catanho, cabeçada de José Sagredo. 2-0 Bolívar. Chega agora o Palestino. Cruzamento para Ariel Martínez e defesa de Carlos Lampi. Mais uma vez chega o Palestino neste escanteio. Cabeçada de Christian Soares para a defesa de Carlos Lampi. Mais uma vez chega o Palestino. Júnior Marabel cruza para Rony Fernandes. Chuta para fora. Chega o Palestino em outro escanteio. Chute de Antônio Cessa. E afasta Iomar Rocha em cima da linha. Chega mais uma vez o Palestino. Cruzamento de Brian Carrasco. Afasta Carlos Lampi. Outro cruzamento de Facundo Castro. Cabeçada de Júnior Marabel no travessão. Aos 66 minutos, gol do Bolívar. Atenção para essa jogada individual do Martim Cauteruccio. Foi impressionante para meter 3-0.
E chega mais uma vez o Palestino. Prestem atenção nessa jogada. Falta de Ariel Martins sobre Leonel Justiniano e expulsão pelo segundo cartão amarelo. Resultado final, Palestino 0, Bolívar 3. Pela primeira vez em sua história, na semana passada, o Aliança Lima enfrentou um time brasileiro em uma fase eliminatória. O time peruano aproveitou a oportunidade e conquistou uma grande vitória. Em sua estreia com a camisa azul e branca, Gaspar Gentili apareceu no centro para pegar o rebote e marcar 1-0. 3 minutos depois, Eric Castillo armou uma jogada pela esquerda e ampliou a diferença. Com a vitória contra o Grêmio na ida, o Aliança Lima ampliou para 9 jogos sua invencibilidade na temporada. Os blanquiazules derrotaram o time brasileiro após 28 anos. A última vez foi na fase de grupos da Libertadores em 97. Quando venceram o Cruzeiro em casa por 1-0 e, desde então, acumularam 27 partidas sem vitórias, com 24 derrotas e apenas 3 empates. A equipe comandada por Néstor Gorosito, na fase de grupos da Conmebol Libertadores, empatou em 2-2 contra o São Paulo no Morumbi. Assim, se tornou o primeiro clube peruano a empatar contra um time brasileiro após reverter uma desvantagem de 2 gols em toda a história do torneio. Além disso, pontuou pela primeira vez no Brasil. Grande duelo em Porto Alegre. O Grêmio, diante da sua torcida, busca reverter a desvantagem. O Aliança Lima tem uma chance histórica para avançar. Até agora, o Grêmio venceu os 7 jogos disputados em casa contra rivais peruanos nas competições Conmebol. E a primeira chegada foi do Grêmio neste lateral de Marlon. Cruzamento de Dodi para Martin Bright White. Mandar para fora. Falta cobrada pelo Marlon. Cabeçada de Gustavo Martins para Martin Bright White chutar e parar na defesa de Guilhermo Vizcarra. A Aliança Lima chegando num passe profundo de Sérgio Penha para o chute, se liga só, de Kevin Quevedo, que manda a bola para fora. Atenção para o gol do Grêmio aos 56 minutos. Escanteio cobrado por Marlon e Gustavo Martins abre o placar. 1-0 Grêmio. Chega agora o Aliança Lima, num erro de Alisson na saída. Kevin Quevedo chuta para a defesa de Thiago Volpi. Chega mais uma vez o Grêmio. Recupera a bola Christian Pavon. Depois toca para Walter Kahneman. Passe profundo para Marlon. Toque de calcanhar para Martin Bright White. Mais uma vez chegava o Grêmio. Cruzamento de André Henrique para Martin Bright White. Frente a frente com o goleirão. Chutar nas mãos do goleiro Guilhermo Vizcarra. Belo reflexo do goleirão, hein? Atenção para essa jogada. Passe de Walter Kahneman
Uma falta duríssima de Carlos Zambrano sobre Martin Bright White. Ele já tinha amarelo, recebe o segundo e está expulso. Chegada do Grêmio, falta cobrada por Christian Pavon. Defesaça de Guilhermo Vizcarra. E aos 96 minutos, se liga só, tem gol do artilheiro. Fernando Gaibon manda para Hernan Barcos fazer o gol da classificação. Ele não comemora porque já foi jogador do Grêmio. Aliança Lima, classificado. Resultado final, Grêmio 1, Aliança Lima também 1. Em sua estreia absoluta em torneios internacionais, o San Antonio Bulo Bulo derrotou 2 campeões da Conmebol Libertadores, Olímpia e Vélez, na fase de grupos do torneio mais prestigiado do continente. No entanto, contra o Once Caldas na Sul-Americana, na primeira rodada dos playoffs, a equipe boliviana sofreu a expulsão de Erwin Santos no final do primeiro tempo e acabou pagando caro por isso no segundo tempo. Com gols de Jeffrey Zapata, Dairo Moreno e Luiz Felipe Gomes, os albos venceram na Conmebol por uma diferença de 3 gols após 21 anos. Em Manizales, na Colômbia, o Once Caldas quer garantir uma vaga na próxima fase. Seu rival seria o Huracán da Argentina. O conjunto colombiano não conseguiu vencer os últimos 4 jogos disputados em casa em todas as competições. Aos 7 minutos, sai o gol do Once Caldas. Cruzamento de Juan Patinho, afasta Luca de Ossa e na sobra, cabeçada de Michael Barrios para abrir o placar. 1-0. Aos 11 minutos, tem mais gol do Once Caldas. Atenção para essa jogada. Cruzamento de Michael Barrios e de carrinho, Matheus Zuleta amplia. 2-0 para os colombianos. E o San Antonio Bulo Bulo buscava reagir. Passe profundo de Máximo Alonso. Chute de Anthony Vasquez para a defesa de James Aguirre. Once Caldas cobra uma falta rápida. Chute de Michael Barrios de fora da área para a defesa de Lucas de Ossa. Erro na saída do San Antonio Bulo Bulo. Se liga só, passe de Felipe Gomes para o chute de Dairo Moreno. Defesaça de Luca de Ossa. Once Caldas mais uma vez. Passe de Deiner Quinones. Chute de Jeffrey Zapata para fora. Depois de um toque de bola entre Dairo Moreno e Luiz Palácios, Dairo Moreno chuta para mais uma defesa do goleirão Lucas de Ossa. Aos 85 minutos, gol do Once Caldas. Luiz Palácios toca para Felipe Gomes.
3-0, Once Caldas. E aos 91 minutos tinha mais gol do Once Caldas. Uma jogada bonita, toque de lá, toque de cá. Dairo Moreno toca para Deiner Quinones fazer essa pintura. 4-0 Once Caldas. Que golaço! Resultado final, Once Caldas 4, San Antônio Bulo Bulo eliminado 0. Voltamos no tempo. Em Santiago, na semana passada, a Universidade do Chile voltou à Conmebol Sul-Americana após 8 anos. Contra o Guarani, o campeão da edição de 2011 ofereceu um verdadeiro espetáculo. Com um pênalti, Charles Arangues abriu o placar e marcou seu 8º gol nesta temporada. Nos 7 jogos em que ele marcou, seu time não perdeu. No final do primeiro tempo, Mário Lopes Quintana deixou o time paraguaio com um jogador a menos. Com os gols de Javier Altamirano, Lucas Assad, Fabián Ormazábal e Nicolás Guerra, o time chileno prolongou seu bom momento. Somando em todos os torneios pela 4ª vez em 2025, marcou 5 gols em uma mesma partida. O Guarani é o oposto. Acumulou sua 3ª derrota consecutiva na competição. As 2 últimas derrotas foram por 5 gols de diferença. Em Assunção, a Universidade do Chile quer selar a sua classificação para as 8ª de final. Seu rival nessa fase seria o Independiente. O Guarani tem histórico positivo. Foi derrotado em apenas um dos últimos 13 jogos disputados em casa contra rivais chilenos nos torneios Conmebol. E a primeira chegada já foi do Universidade do Chile. Passe de Lucas Assad para Lucas Diório. Chutar e defesa de Áudio Pérez. Chegada do Guarani. Depois de um bate-rebate, cruzamento de César Minho, cabeçada de Richard Torales e afasta Fabián Ormazábal. Presta atenção nessa jogada, recuperação de Marcelo Dias. Toque de bola do Universidade do Chile. Chute de Felipe Salomone para a defesa de Aldo Pérez. E aos 17 minutos, sai o gol do Universidade do Chile numa bobeira de Paul Riveiros. Lucas Diório toca para Lucas Assad abrir o placar. Foi a primeira assistência de Lucas Diório na atual temporada. Ele soma 11 gols em 32 jogos. Atenção para a chegada do Guarani. Alexandro Maidana recebe o passe de Luiz Benítez e manda a bola no travessão. Aos 85 minutos, gol do Guarani. Cruzamento de Alcides Benítez e Richard Torales manda a bola para a rede. 1-1. Quatro minutos depois, aos 89, tem mais gol do Guarani. Chutão de Luiz Martínez. A bola sobra para Richard Torales. Virar a partida.
2-1 Guarani. Resultado final, Guarani 2, Universidade de Chile classificada 1. Na semana passada, o Atlético Bucaramanga fazia sua estreia absoluta na Conmebol Sul-Americana. A equipe colombiana somava 5 jogos invicta jogando em casa. Contra o Atlético Mineiro, essa sequência chegaria ao fim. O Galo sofreu a expulsão de Alan Franco no início do segundo tempo, mas encontrou sua melhor versão com um jogador a menos. Igor Gomes sofreu um pênalti, Hulk chutou cruzado para desempatar. A 2 minutos do fim, Byron Duarte brigou com Igor Gomes por uma falta e também recebeu o cartão vermelho. Invicto do Atlético Mineiro em casa nas fases eliminatórias do torneios Conmebol. O Atlético Mineiro somava 25 jogos invicto em casa em jogos de volta nos mata-mata dos torneios Conmebol. A última derrota tinha sido em agosto de 2008, pela primeira fase da Sul-Americana em 2008. Além disso, o time branco e preto havia vencido 9 de seus 11 confrontos em Belo Horizonte contra clubes colombianos. O último tinha sido pela terceira fase da Libertadores em 2023. Foi uma vitória por 3-1 em classificação contra o Milionários. No último jogo dos playoffs, vamos para o Brasil, onde o Atlético Mineiro chega com histórico positivo. Venceu 6 dos 7 mata-mata disputados contra rivais colombianos nos torneios Conmebol, tendo derrotado apenas nas oitavas de final de 2014 contra o Atlético Nacional. A primeira chegada foi do Atlético Bucaramanga. Chute de Faber Gil para a defesa de Everson. Escanteio de Hulk para o Galo. Chute de Gustavo Scarpa. Defesa de Aldair Quintana. Na sobra, Rony chuta para fora. Escanteio do Galo. Afasta Aldair Quintana e na sobra, Dudu chuta para a defesa de Aldair Quintana. Chegada do Galo, chutão de Everson. Hulk briga, recupera a bola, passa para Rony. Rony tenta, mas a zaga afasta. Atlético Mineiro mais uma vez, lateral de Caio Paulista. Gustavo Scarpa toca para Dudu e defesa de Aldair Quintana. Aos 45 mais 5 nos acréscimos. Cruzamento numa falta de Fabian Sambuesa para a cabeçada de Jefferson Mena abrir o placar. Foi o primeiro gol de Jefferson Mena em Conmebol Sul-Americana desde 2021. No segundo tempo, o Atlético Mineiro buscava empatar. Gustavo Scarpa passa para Rony, que cruza para Dudu chutar no travessão. O Atlético Mineiro chega mais uma vez. Tomás Coelho manda para Dudu, que chuta para fora. Mais chegada do Galo. Fausto Vera para Hulk, Hulk para Bernard, Bernard para Hulk. E defesa de Aldair Quintana.
Mais uma vez chega o Atlético Mineiro. No escanteio cobrado pelo Hulk, Júnior Alonso manda essa bola no travessão. Quase o empate do Galo. Vamos para os pênaltis. Gustavo Scarpa chuta a bola na trave. E a série continuava 1-1 até o momento. Atlético Bucaramanga, Carlos Henao chuta para a defesa de Everson. Vem o Galo, Bernard chuta e defende Aldair Quintana. Continua tudo igual, 1-1. Atlético Bucaramanga chuta para fora, Jefferson Mena. Chega o Galo com Gabriel Menino e amplia. 2-1 para o Galo. Atlético Bucaramanga chuta Aldair Zarate para a defesa de Everson, que estava impossível. Ele mesmo bate o último pênalti e sela a vitória e a classificação do Galo. 0-0 no jogo, 3-1 nos pênaltis. Acompanhem as 5 melhores defesas dos playoffs da Comebol Sul-Americana. O 5º lugar vai para Marcos Felipe. Atenção, atenção. Que defesaça do goleiro do Bahia. Frente a frente, mano a mano com Christian Barrios. E o goleirão brasileiro leva a melhor. 4º lugar para a defesa de Carlos Lampe. E liga só, apuro reflexo com a perna esquerda. 3º lugar vai para Dino Santilli. Chute de Diego Barreira. E ele toca de leve com a mão para afastar essa bola e o perigo. 2º lugar, vamos para Porto Alegre, nessa salvada incrível de Guilhermo Vizcarra a queima-roupa, mano a mano com Bright White. Que defesa de Guilhermo Vizcarra. E o grande campeão, essa foi a melhor de todas. Se liga só. Cruzamento de Nuno Moreira, cabeçada de Pablo Verratti e uma defesa milagrosa aqui do Vijar. Prestem atenção nessa defesa incrível. Você foi o campeão, Guido Vijar. Guido Vijar foi o melhor goleiro da semana na Comebol Sul-Americana. O argentino de 27 anos fez 4 defesas para manter o empate do Independente Del Valle contra o Vasco da Gama. 3 delas foram sensacionais, como vocês viram, contra Paulo Henrique e Pablo Verratti em 2 ocasiões. Vejamos agora os 5 melhores gols dos jogos de volta dos playoffs da Comebol Sul-Americana. O 5º lugar fica nessa linda jogada individual de Martín Cauteruccio. Que golaço do uruguaio, hein? 4º lugar vai para Cláudio Spinelli, essa dupla sensacional. Patrick Mercado cruza, Cláudio Spinelli de cabeça para trás, faz um golaço. 1-0 para o Independente Del Valle aí. E o 3º lugar vai para o Hernan Barcos, na lei do ex. Último minuto no duelo contra o Grêmio. Fernando Gaibor habilitou o lendário artilheiro, que deu um toquinho na saída do goleiro para empatar a partida e eliminar o Grêmio. E o 2º lugar, vamos para o Rio de Janeiro. Dessa vez no cruzamento de João Victor, uma cabeçada indefensável de Pablo Verratti. 2º lugar para você, Pirata.
o grande campeão. O melhor gol da semana foi de Deiner Quiñones. Bonita jogada trabalhada do Once Caldas. Ele ajeita e chuta de esquerda no ângulo do goleirão. Que golaço! Deiner Quiñones, você é o grande campeão. E vemos agora os goleadores, os artilheiros. Ismael Dias e Júnior Paredes têm 6 gols. Com 5 gols, Dairo Moreno, Gaspar Gentili e Pablo Verretti. Depois, com 4 gols, Júnior Marabel, Diego Diejos, Carlos Orejuela e Pablo Arangues. A seguir, os melhores momentos da segunda rodada dos playoffs. E o jogador da semana foi Daniel Catanho, do Bolívar. Com 1 gol e 2 assistências, Daniel Catanho foi o destaque do Bolívar na partida contra o Palestino. O meia colombiano pegou uma sobra após o chute de Damian Battagini e anotou. Apenas 4 minutos depois, ele exibiu seu bom chute. Ele mandou um escanteio certeiro para a cabeça de José Sagredo, que fez 2-0. No segundo tempo, ele habilitou Cauteruccio para que ele selasse a goleada. Depois do jogo, ele disse o seguinte: Sabemos que isso é Copa Sul-Americana, sabemos o que significa torneio internacional. É um grande torneio internacional e sabemos que nada está escrito. E assim são os confrontos: Universidade Católica e Aliança Lima, Independiente e Universidade do Chile, Lanús e Central Córdoba, Fluminense e América de Cali, Cienciano e Bolívar, Godoy Cruz e Atlético Mineiro, Mucho Cruz e Independiente del Valle e Huracan versus Once Caldas. Muito obrigado! Voltamos daqui a 3 semanas com mais emoções em outra edição do Comebol Sul-Americana Magazine. Até a próxima. Tchau, tchau.